Olá, bem-vindos ao canal Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estudar um pequeno pedaço da história de Joquebede. O título que eu dei para o nosso estudo de hoje chama Atitude em meio ao caos. Uma pessoa e 3 atitudes que mudaram a história de uma nação. Antes, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença e a direção em tudo que nós fizermos. Fica conosco, Senhor, guarda-nos e dirija-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que o menino era lindo e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos e papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. No capítulo 1 de Êxodo, encontramos um resumo de como os descendentes de Jacó foram para o Egito através de José. Ainda no capítulo 1, nós vemos que o povo de Deus era um povo livre. O povo ele se tornou escravo muitos anos após a morte de José, que era governador do Egito. Passados-se muitos anos, mudaram-se os faraós e com o decorrer do tempo, os faraós que vieram não tinham mais conhecimento de quem era José e alguns até mesmo mandaram apagar a história de José ou não se contar a história de José para o povo egípcio e fizeram com que os hebreus se tornassem escravos do Egito. Como a própria palavra de Deus já tinha avisado a Abraão que os seus descendentes se tornariam escravos de uma nação. Mas aqui o que nós temos para estudar hoje é a história de Joquebede. Joquebede e seu esposo são descendentes da tribo de Levi, como está no texto, e que futuramente essa tribo seria escolhida pelo próprio Deus para se tornarem aqueles que iriam servir tanto a Deus no templo como na época do deserto no tabernáculo. Aqui nós vemos a decisão não somente de uma mulher, mas de uma mãe que escolheu confiar totalmente a vida do seu filho nas mãos de Deus. Da mesma forma que Abraão fez quando Deus pediu que sacrificasse Isaque. Apenas no verso 3 nós vemos 3 atitudes, 3 ações de Joquebede que aqui pôde mudar toda a história do povo de Israel no Egito. Joquebede, ao preparar o seu filho e colocar no lino, ela teve fé, uma atitude de fé, ela teve uma atitude de entrega e uma atitude de confiança, certeza. A atitude de fé de Joquebede nos mostra que ela acreditava que Deus salvaria o seu bebê, não somente da morte, mas de todos os perigos que existiam ali naquela situação. A atitude de fé de Joquebede mudou totalmente a história do povo de Israel com o decreto, pois existia um decreto de morte dado por Faraó contra todos os meninos hebreus. Ali, no momento em que Joquebede coloca seu bebê no Nilo, entregando seu filho aos cuidados de Deus, ela entrega todo o futuro do povo de Israel na mão de Deus, pois a partir dali, Deus muda a história e usa a entrega dela como fonte de cumprimento da promessa que o próprio Deus fez a Abraão.
Ali, ao colocar o seu filho no Nilo, ou entregar o seu filho no Nilo, ela precisou abrir mão do domínio, do controle de uma situação que Joquebede não tinha esse domínio e esse controle. E teve que confiar que Deus cuidaria do seu bebê. Ela precisou que o seu coração fosse entregue aos cuidados de Deus ali também. Joquebede, ao tomar essa atitude de entrega, de fé e de confiança, permitiu que Deus agisse através dela. Deus ali a honrou. Deus honrou a sua fé de tal forma que escolheu o seu filho para se tornar o libertador do povo de Israel. Deus escolheu Moisés, levou ele até a filha de Faraó. E ao levar Moisés até a filha do Faraó, um decreto de morte que havia sobre o povo de Israel foi eliminado. Porque a própria filha de Faraó exigiu isso do pai. E assim, Joquebede não salvou somente o seu bebê. Joquebede não salvou somente o seu filho e a sua descendência. Joquebede ali, com essa atitude de fé, ela salvou toda a nação de Israel. Como resultado, Deus a abençoou de tal forma que ela pôde acompanhar o crescimento do seu filho até os 3 anos, pois Deus devolveu a ela o seu bebê, fazendo com que Joquebede se tornasse ama de leite do seu filho. Então ela pôde criar o seu bebê até os 3 anos. Da mesma forma que ela entregou o seu filho a Deus, Deus devolveu a ela. Veja, muitas vezes nós estamos com alguma situação na nossa mão, na nossa vida, em que nós não temos como solucionar. Nós, por nossa própria força, não podemos resolver. Mas, se nós seguirmos os mesmos passos de Joquebede e entregarmos essa situação, esse nosso filho ou essa nossa circunstância, esse nosso problema nas mãos de Deus, Deus ele é fiel e justo para nos abençoar, dando tudo aquilo que nós precisamos. Nós não temos muitas vezes a resposta ou as condições de resolver o problema, mas Deus tem. Você já pensou hoje o que Deus gostaria que você entregasse para Ele? Qual situação que precisa de uma solução da qual você não tem como resolver ou como alcançar? Você já parou para pensar que em algum momento a resposta do seu problema está justamente na entrega do seu problema para Deus e na confiança de que Ele sabe tudo e que Ele pode todas as coisas para resolver esse seu problema? Por isso eu quero te deixar aqui hoje um convite para você entregar tudo nas mãos de Deus. Aquilo que te é mais precioso, aquilo que te é mais importante, aquilo que você mais ama e que você não tem como resolver. Deus conhece a resposta daquilo que você precisa. Deus sabe qual é o problema que precisa ser solucionado e Deus tem a resposta certa, a solução certa, perfeita para esse problema. Posso orar por você? Santo Eterno Deus, Pai Celestial, eu apresento a vida desse meu amigo internauta que está assistindo esse vídeo nesse momento. Peço ao Pai que abençoe a vida dele, Senhor, que abençoe a vida dela. Vá, Senhor, no coração dela, Senhor, e ajude a fazer essa entrega nas tuas mãos. Ajude o Senhor a confiar em ti. Tua palavra diz que se nós não temos fé, que nós podemos te pedir que tu nos aumente a nossa fé. Então, Pai, aumenta a nossa fé
para que possamos, Senhor, entregar todas as coisas nas tuas mãos, para que possamos, Senhor, confiar que realmente o Senhor é quem tem todas as respostas e as soluções de todos os problemas. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer essa entrega totalmente de coração e ajuda-nos, Senhor, a confiar que o Senhor é maravilhoso e pode resolver todas as questões. Desde já, Senhor, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém?